O jovem rico. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Bom, eu escolhi essa parte porque, ao meu ver, o que o Gandhi fez foi impossível também. Mas para Deus nada é impossível. E ele, se baseando no espírito dele, sabe, que já era um espírito evoluído, ele conseguiu fazer o que aos nossos olhos é impossível. E por isso eu escolhi, até baseado naquela última palestra que eu fiz, pegar desde Portugal, de quando Portugal dominou o Brasil e tinha as colônias dele, para mostrar qual que era a visão da época, de 1500 até quando chegou o Gandhi, para mostrar o quão nada a ver com a ideia que existia na época ele teve, sabe? Foi muito ao contrário. Então, como vocês sabem, né, Portugal, lá para 1500, Portugal e Espanha começaram a descobrir as Américas. E aí Portugal veio, descobriu o Brasil, eles ficaram mais aqui nessas pontas, né, que era as praias, né? E aí Espanha também. E aí teve o Tratado de Tordesilhas, que dá até para usar essa linha aqui como se fosse, ó. Porque daqui para cá tudo era domínio de Portugal e daqui para cá era tudo domínio da Espanha. E como depois, né, descobriram essa terra, acabou que quase que o Brasil inteiro virou de Portugal. Aí me veio até um questionamento sobre aquilo que eu tinha falado na outra palestra, de será que eles já conheciam essas terras e depois falaram que não sabia para criar, tipo, descobrimento. E na minha palestra dá a entender que eles já conheciam, mas hoje eu acho que realmente eles não conheciam. Eu vou tentar provar o porquê. Porque a Espanha, quando eles veio para cá, eles tinham noção do Tratado de Tordesilhas e Portugal estava aqui. Então, quando... Tem uma coisa mais fina aqui. Quando Portugal decidiu desbravar para cá, nenhum deles sabia onde que era o limite, sabe? Eles não foi intencionalmente, eles falaram, não, vamos quebrar esse Tratado de Tordesilhas e agora nós faz o que quiser. Porque a Espanha também teve uma ideia. A Espanha veio por esse lado aqui e não chegou nos Estados Unidos. Ele chegou mais pro México e aqui a América Central. Já tinha muito ouro aqui, então eles estavam bem contentes com o que eles encontraram aqui, também no Peru, né? Então, como eles tinham noção do tratado, eles não tinham noção do tamanho, que era o Brasil, a Espanha começou a explorar por esse lado. Por isso que todo esse lado fala espanhol, se vocês pararem para ver, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, é mais para o espanhol, enquanto o Brasil em si é o português, né? Então o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui em São Paulo, começou aqueles bandeirantes. Então os bandeirantes eram os desbravadores, né? Porque era muito mato, era muito denso, eles não tinham coragem deles mesmo pegar o exército e ir descobrindo o Brasil. É muito difícil fazer isso, vocês não têm noção. Era praticamente impossível. A mesma coisa a Espanha para subir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Canadá é muito frio para eles, então eles não queriam. Eles desceram, já tinha muito ouro aqui, eles falaram, não vou explorar para cima, deixa que depois, mais para frente vai, porque ia muito dinheiro nisso. Então eles começaram a explorar para cá e o Brasil, os bandeirantes são considerados muito fortes, esse povo é até adorado hoje em dia, mesmo que eles eram ruins, né, que eles escravizavam os índios. Mas eu acredito que é muito por isso, pela coragem que eles teve de ir desbravando e descobrindo o território. O que limitou foi que eles vinham daqui para cá e chegou uma hora que eles encontrou com os europeus, os da Espanha, os espanhóis que estavam desse lado. Então meio que limitou o tamanho do Brasil. E aí chegou em 1750,
quando isso aconteceu, que eles perceberam o tamanho. Então foi 250 anos para eles entenderem o tamanho disso aqui. Então, por mais que eu acho que sim, eles já tinham noção dessa terra, que essa terra já existia, eles não tinham noção do tamanho, não tinham noção de proporção, de nada. Então, em 1750 aconteceu o Tratado de Madrid, que falou, ó, vocês estão com muito mais terra do que nós, né? Vocês já passaram o Tratado de Tordesilhas faz tempo, agora que nós entendeu, como que nós resolve isso? E ao invés de conseguir uma guerra, né, entre Portugal e Espanha, eles fizeram um acordo lá e virou isso. O Brasil virou dos portugueses e o resto era da Espanha. Isso que deu o tamanho do Brasil hoje em dia. Mudou algumas coisas ou outras, mas nem tanto. Então, na outra palestra, quando você fala que aquele tratado eles tinham pedido... Era mais ou menos metade, assim, da América que você tinha falado, né? Ali que... Não, ficava só um pedacinho. Aquele tratado, o Tratado de Tordesilhas, pegava tipo isso aqui mesmo, igual essa linha aqui, ó. Ficava só o Nordeste para Portugal. É que na outra palestra você tinha dado a entender de uma parte do meio, assim, que não fazia muito sentido, que aparentemente eles já sabiam mesmo que existia. Isso, o mapa de Piri Reis. O mapa de Piri Reis. Aí sim, só que o mapa de Piri Reis mostra mais ou menos esse pedaço aqui, ó. Aí sim, aí tipo metade do Brasil. Só que não quer dizer que metade do Brasil era de Portugal. Significa que eles já tinham mapeado metade do Brasil, uma coisa assim. Entendi. Então é como se fosse que eles sabiam já que existia essa terra, mas eles não tinham explorado ainda. Aí talvez por isso que aparecia só aquele pedaço do Brasil. Eles não tinham noção do tanto que era pra lá, sabe? Só 250 anos depois que eles foram realmente conseguir chegar em todos os limites. Entendeu? Bom, eu tô contando essa história de Portugal porque depois de Portugal e Espanha, eles eram os maiores da época, né? Que conquistavam tudo, falam que a Índia eles iam fazer o caminho daqui, né? Eles iam fazer esse contorno aqui para chegar na Índia, porque a Índia era um dos países mais ricos do mundo, tinha muita matéria-prima e tecidos finos, então a Índia era muito rica, isso é importante de se dizer. Não era mais ou menos, sabe? Não é que nem é hoje que nós falamos que a Índia é um país pobre, tem os rios que nós falamos, nossa, que coisa feia. Não, a Índia era muito rica, por isso que todo mundo queria chegar aqui. Esse aqui, ó, esse pedacinho aqui, para quem está vendo também na câmera, é a Inglaterra, é o Reino Unido. Ele se tornou um dos maiores, se não o maior, eu acho que é o maior, na verdade, conquistador de toda a história do mundo. E por quê? Sendo que Portugal e Espanha que eram os maiores na época. Como Portugal e Espanha não quis explorar a parte dos Estados Unidos, a Inglaterra fez isso. A Inglaterra chegou, descobriu os Estados Unidos e colonizou. Por ele ser muito pequeno, eles não tinham matéria-prima. Então eles precisavam de matéria-prima de outros lugares, ainda mais aqui, né, que tinha bastante matas também. Então começaram a conquistar aqui. Nisso, o interessante é que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Então a invenção das máquinas, a vapor, depois a Segunda Revolução Industrial, também aconteceu tudo na Inglaterra. E isso trouxe um poder gigantesco para eles, por isso que eles se tornaram a maior nação e ganharam de Portugal e Espanha. Porque pode-se dizer que na época da colonização, que eles saíam para bravejar, eles estavam meio que no mesmo nível. Portugal e Espanha tinham chegado primeiro e dominado mais partes, mas a Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, a Inglaterra, chegou e começou a conquistar. Só que depois da Revolução Industrial, as armas deles eram muito mais fortes. Então, uma coisa que eu percebi, a pólvora foi descoberta na China, no século IX. E demorou muito tempo para eles pensarem em fazer arma com isso, eles usavam a pólvora para fazer fogos de artifício. Então, quando eles pensaram em colocar isso, a evolução da arma foi assim. Tinha as lanças, que eram boas porque em uma guerra não precisava chegar tão perto do inimigo. Depois evoluíram para a espada, porque era mais leve, então era mais fácil também. Só que depois disso, eles evoluíram para lanças de fogo. Então essas lanças, eles meio que acendiam, elas eram grandes ainda, eles acendiam um pavio que dava um tiro. Esse tiro quase não matava, mas dava um grande susto, machucava bastante os outros. Mas foi assim o princípio da invenção da arma, porque eles colocaram depois, Portugal evoluiu isso de uma forma que era uma arma que chamava arcabuz. E era tipo um cano, e aí eles colocavam a pólvora dentro, jogava uma bolinha por cima assim, e aí acendia, e aí atirava, dava um tiro. Só que eles chamavam isso de lança de fogo, não era uma arma ainda. E aí quando chegou a Revolução Industrial, a Inglaterra inventou uma forma de transformar isso em produção de massa. Então agora, enquanto Portugal e a Espanha estavam com essas arminhas super fracas, eles tinham metralhadoras.
entendeu? Então, através da evolução das armas, eles conseguiram conquistar muita coisa. Tudo se tornou mais fácil para eles, né? Eles conseguiam vender coisas muito mais barato do que os outros lugares. Então, eles vendiam muito mais. E, além disso, eles tinham armas que eram muito mais fortes. Então, os navios, os aviões acho que não tinha avião ainda na época. Os navios deles eram muito mais fortes do que o de Portugal e Espanha. Nisso, a Inglaterra se tornou o maior império do mundo. Só para vocês entenderem, em 1920, você vê aqui 1920, para vocês terem noção, é legal salvar esse número, porque depois, contando a história de Gandhi, vai entrelaçar. Em 1920 foi quando eles estavam na época de ouro, eles estavam com a maior parte. Só para vocês terem noção, 1/4 da Terra era domínio do Império. 1/4. Foi o maior império que já teve. Por quê? Tudo isso aqui era domínio deles, a Austrália também foi dominada por eles, a Índia também, a Índia e o Paquistão aqui era tudo domínio deles, e basicamente metade da África também era domínio deles. Então, para uma população daquela época que dava mais ou menos 2 bilhões de pessoas, 500 milhões era domínio deles. E isso também dá em proporção de terra. Então, em proporção de pessoas e de terras, eles tinham 1/4 do poder da terra. Isso é muito. A Inglaterra. Eles eram muito grandes. E por isso que eu falo que o Gandhi fez o impossível, porque, como vocês sabem, o Gandhi nasceu da Índia e libertou a Índia sem violência e pelo caminho contrário, né? Porque, como vocês veem, a Inglaterra se tornou grande justamente pelo uso das armas. Toda a história, na verdade, do mundo sempre foi assim. Quem tinha as armas mais fortes ganhava, estava no poder. E o Gandhi fez exatamente o contrário. Ele pensou, se nós não tiver arma nenhuma, nós é mais forte ainda. Então, ele fez basicamente o impossível. 1920 foi a época que a Inglaterra estava maior. E foi justamente quando o Gandhi decidiu lutar contra. Deni, me ajuda a tirar aqui. Bom, agora eu quero contar a história do Gandhi. O nome dele inteiro é Mohandas Karamchand Gandhi. Esse é o nome verdadeiro dele. Ele nasceu em 1869 e basicamente ele nasceu na casta dos Brahmanes, que é a maior casta que tem. Então, tratando sobre as castas, ele nasceu na mais rica. Todas as castas são baseadas no corpo de um deus que chamava Purusha, que aparece no Rig Veda, que é o Veda mais antigo. Então, basicamente, os Brahmanes eram a cabeça, eles eram os estudiosos, sabe? Não eram os governantes, eles eram os estudiosos, mesmo professores faziam parte dessa casta. Depois, a casta dos Kshatriyas eram os que eram considerados os braços do deus, porque eles eram a força. Então, ele era o exército e os guerreiros. Depois vinha os... Esqueci o nome, qual é o nome do outro? Os Vaishnavas, que eram os comerciantes. Então, eles eram considerados, não é o braço, mas pode-se dizer as pernas. Ele era considerado as pernas por causa que eles eram os comerciantes. Então, eles eram o que sustentava as castas. E tinha os Sudras, que eram considerados os pés, que eram os que faziam o trabalho braçal, né? Que eram os escravos e os escravos não, né? Os serventes, vamos dizer assim. Então, esse era o corpo de Purusha. Só que também tem os Dalits, que é os considerados intocáveis, os piores, né? Os que sofrem preconceito até hoje. Eles não são nem considerados parte do corpo, eles são considerados a poeira que fica debaixo do pé. Então, eles são muito maltratados. Bom, só para entender, né? Porque nós sempre fala bastante da Índia. O Gandhi nasceu justamente na maior, que era dos Brahmanes. Então, o pai dele era político, influenciava bastante na religião e na política da época. E por isso, Gandhi, em
1888 ele foi para Londres estudar direito. Mas antes disso, quando ele fez 13 anos, ele se casou com uma menina que também tinha 13 anos. É costume das caças deles, né, se casar cedo. É casamento arranjado, né, não é aquele que você ama a pessoa. Mas nesse caso, pelo que eu entendi na história, foi realmente um amor, sabe? A mulher passou por tudo que ele passou, por toda a tristeza, e apoiou ele até o fim. Então, em 1888, ele vai para Londres, ele tinha 18 anos, e foi para Londres, justamente na Inglaterra, onde que ele estudou, até aí tudo bem, ele não viu a questão do preconceito, estudou e tentou de todo jeito crescer, se formou, se deu muito bem. Mas quando ele voltou para a Índia, não deu muito bom, porque o povo indiano preferia advogados mais experientes. Então não deu certo e começou a passar por bastante dificuldade, mesmo que ele era da maior casta lá, não estava dando muito certo. E nisso ele conseguiu um emprego de advogado na África do Sul. E na África do Sul, deixa eu só mostrar aqui pelo mapa também. A África do Sul é no caso aqui. Então ele nasceu na Índia, estudou na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, depois voltou para a Índia, não se deu bem e foi para a África do Sul. Aqui na África do Sul foi onde aconteceu uma coisa bem importante. Ele foi contratado por uma empresa para ser advogado, porque o povo indiano que morava lá estava passando por muito preconceito. Então ele pensou, vou lá, vamos pensar em algum jeito, né? E ele chegou na conclusão, foi aí que ele teve a brilhante ideia de tentar a primeira vez essa ideia de não violência. Eu acho que ele percebeu uma coisa que eu também percebi. Eu não sei se é isso que ele percebeu, mas eu acho que faz muito sentido. Ele não percebeu que... Ele percebeu, na verdade, que Portugal e Espanha dominavam na questão de força, sabe? Dominavam na questão de escravizar o povo. Mas a ideia da Inglaterra era diferente. Eles conquistaram a Índia e todos esses lugares que eles conquistavam através do comércio. Então eles vendiam aquela ideia de que eles estavam ali, eles dominavam, mas na verdade eles estavam ajudando o povo, sabe? Eles estavam ajudando o povo a crescer. Então eles tinham que manter uma boa imagem. E o Gandhi percebeu que se ele lutasse contra essa imagem que ele estava fantasiando, acabava que o povo se unia contra a Inglaterra. Então o objetivo dele era mostrar a verdade. Olha como que a verdade é libertadora nesse sentido. Como que Jesus estava certo de novo. Então, ele chegou na África do Sul. Deixa eu só ver aqui onde que foi que ele chegou. 1893. 1893. Ele foi para a África e conseguiu. Ele deu essa ideia que basicamente unia os indianos que existiam ali, que passavam por muito preconceito, e o preconceito era que eles eram obrigados a usar um crachá que mostrava que eles eram indianos. Então esse crachá fazia o povo humilhar eles, além de que eles não podiam votar, o casamento não era legalizado. Então o Gandhi fez eles perceber, por que vocês passam por tudo isso, sendo que vocês têm a mesma... Ninguém é maior que ninguém, né? Ele tentou mostrar isso. E deu certo, porque a Inglaterra também se vendo que o povo da África do Sul estava pensando, caramba, a Inglaterra está massacrando esse povo por quê, sabe? Eles pensaram, melhor perder logo do que manchar nossa imagem. Então, deu certo. O plano de Gandhi deu certo a primeira vez e o povo indiano conseguiu um grande prestígio na África do Sul. Então, em 1915... ele volta para a Inglaterra, ou para a Inglaterra não, para a Índia, e nisso ele já foi considerado muito grande, sabe? O povo falou, nossa, esse cara é muito incrível, sabe? Então ele já era meio que venerado pelo povo da Índia. Pronto, uma coisa? Um comentário só. É engraçado que, tipo, no filme que retrata isso, parece que foi um período mó curtinho, né? Não. Mas aí que você tá mostrando foram que quase 20 anos, 18 Isso. anos para conseguir fazer Exatamente. essa Isso que eu achei muito legal, sabe? Quando eu também percebi, tipo, nossa, foi 20 anos, ninguém fala. Muita coisa aconteceu nesses 20 anos que é muito importante para nós aqui, que trata a questão do universalismo. Quando ele chegou lá, ele foi advogado e deu certo essa questão, lá para 1893, ele ganhou muito dinheiro com isso, sabe? Ele era advogado, ele andava de terno, ele tinha uma casa, sabe? Ele ganhou dinheiro e viveu uma vida normal. Até aí ele vivia muito bem, comia a melhor coisa possível e andava sempre de terno.
Mas aí, ele depois de um tempo, a família dele foi para lá também, a esposa, e se não me engano, eram 4 filhos. E ele percebeu, através do sofrimento do povo indiano, que não fazia sentido ele estar tão arrumado assim, sabe, usufruindo da vida enquanto o povo estava sofrendo. E foi aí que ele se dedicou muito ao hindu. Então ele começou a meditar, virou vegetariano e começou a a colocar em prática o celibatário. Então é interessante que isso, quando ele foi para lá, quando ele foi para a África, ele tinha acho que 22 anos. E lá para os 33, 35 que ele decidiu essa vida. Então ele viveu uns 10 anos como alguém comum, sabe? Como nós vivemos hoje em dia. E aí ele começou a criar ashrams também, para ensinar, a fazer meditações. E foi tudo aí, nessa época, nessa transição, até 1915. Então em 1915, quando ele voltou, ele já foi bastante venerado, né, pelo povo, falava que ele era muito bom. E lá na própria Índia, em 1917, ele colocou em prática isso de novo. Ele chegou na Índia, tinha 2 questões de advocacia ali, que era com agricultores, e ele falou, vamos tentar colocar em prática também, né? E de novo deu certo, sabe? Ele conseguiu, os agricultores estavam pagando taxas muito grandes em coisa ali, eram obrigados a plantar coisas que para eles não tinha benefício nenhum. O Gandhi fez de novo essa ação de não violência que unificava o povo, e deu certo. E em 1920, como eu disse, só para vocês terem noção de quando que nós chegou já, a Inglaterra estava no maior poder e o Gandhi já estava lutando contra um pouquinho antes, sabe? Ele já estava tirando poderzinhos ali que eles tinham. E em 1922, ele se torna líder do Congresso Nacional da Índia. É basicamente o presidente, vamos dizer assim, porque como lá era uma colônia, não tinha sistemas, né, de república. Então ele virou basicamente o presidente. E esse ano foi muito importante, porque quando ele se tornou presidente aí que ele começou com mais coisas mesmo. Ele começou nos boicotes das escolas britânicas, ou seja, as pessoas que estudam... É tipo uma greve, só que numa escola que é britânica. Então todos os alunos hindus, indianos, paravam de ir para as escolas britânicas, porque as escolas britânicas ensinam justamente a cultura da Inglaterra. E aí começou a fazer greves e incentivar protestos. Então foi muito pesado, a Inglaterra começou a perceber quem que era o Gandhi, entendeu? E nisso ele foi preso por 2 anos. Então até você vê que 2 anos preso. Só que a Inglaterra não estava percebendo que justamente era isso que estava incentivando eles a perder o poder, porque quanto mais eles mostravam que eles eram o poder e o Gandhi estava na não violência ali, o povo se unia, sabe? O povo se unia e via a Inglaterra falando, caramba, a Inglaterra está acabando com nós. E é muito verdade, sabe? Porque eu estava pesquisando também, como eu disse para vocês, a Inglaterra era uma das maiores... A Índia era muito rica. 1/4 do PIB do mundo era da Índia, pra vocês terem noção. Era muito grande. E aí, só para uma comparação, hoje em dia o Brasil tem 2% do PIB das economias. 2%. Na época, antes da Inglaterra dominar, era 25% da Índia. 25%, o Brasil tem 2%. Olha essa comparação. E hoje em dia, a Índia caiu para 4%. Então ainda é mais. Então de 25% eles caíram para 4%. Só que o Brasil ainda tem 2%. Então muito do problema não é a questão da Índia, é a de 2% global. Isso. O problema da Índia não é a questão de dinheiro, é a concentração de dinheiro com poucas pessoas. Tem poucos lá que são muito ricos. Isso. É a mesma questão no Brasil, sabe? O Brasil também é considerado a 10ª economia do mundo, a Índia é considerada a 5ª, mas mesmo assim o dinheiro está concentrado, sabe? Era só distribuir ali para tirar essa diferença, sabe? Bom, em 1922 ele ficou preso e em 1924 ele foi solto. Em 1924 ele foi solto e já voltou para a mesma questão de política, de tentar liberar o povo. Foi uma luta gigante, sabe? Foi preso várias vezes, solto, E em 1930, aconteceu a famosa Marcha do Sal. Vocês já ouviram falar? Ele basicamente tinha colocado
o povo hindu não usar mais a roupa que era fabricada na Inglaterra. Então ele ensinava as pessoas com seu próprio tiar a produzir as suas roupas, que eram aquelas roupas brancas, justamente como uma forma de protesto ao poder da Inglaterra. Só que em 1930 o sal estava muito caro. Também teve a questão da crise, né? Em 1930 foi a crise do... Não lembro o nome da crise. Isso, a crise de 29. E aí o sal subiu muito o preço e eles estavam passando por muita fome, muita necessidade. E o sal, vocês sabem, ele é usado para preservar alimentos, né? Hoje em dia existe a geladeira, mas antigamente era usado o sal para preservar o alimento por um pouco mais de tempo. Então, em 1930, ele fez a Marcha do Sal para que eles mesmos produzissem o próprio sal ao invés de comprar da Inglaterra. Então, eles andaram 300 quilômetros. Eu não sei como que eles não morreram, é muito, muito longe. E aí foi muita gente, tanto que a Inglaterra não tinha poder para lutar contra tanta gente, sabe? E não lutar no sentido de armas, né? Porque como eles não pregavam não violência, é óbvio que eles conseguiriam matar todo mundo. Mas o mundo inteiro estava acompanhando, estava assistindo isso, sabe? Então a Inglaterra ia ficar muito como vilã e eles não queriam isso de jeito nenhum. Então acabou que, de novo, deu certo a Marcha do Sal. Óbvio que teve pequenas, não vou dizer pequenas, né? Mas teve prisões de novo, brigas, um monte de gente saiu mortos, e aí foi perdendo poder. Cada vez a Inglaterra estava perdendo mais poder. Mas aí em 1939, vocês sabem o que aconteceu, né? 1939. Segunda Guerra Mundial. Começo da Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra fez uma coisa que deixou a Índia muito brava, que foi declarar que a Índia estava do lado deles, sem consultar o Gandhi, que na época era um dos líderes, né, do Congresso. Então, basicamente, como eles eram colônia, eles foram forçados a ir para a guerra. Então, os habitantes ali da Índia tiveram que servir a Inglaterra por obrigação. Isso deixou muitas brigas, e a Inglaterra começou a se enfraquecer porque a Alemanha estava atacando ela, e a Alemanha estava muito forte também, né? A Alemanha usava aquela tática que chamava Blitzkrieg, que basicamente era ataques surpresas de avião. Mesmo que a marinha e os aviões da Inglaterra eram muito fortes também, eles perderam muito, sabe? Nessa época eles não eram mais os produtores de armas, os produtores eram os Estados Unidos, né? Era aí que os Estados Unidos começou a crescer, né? Vendendo arma para os dois lados. Por isso que hoje os Estados Unidos é uma grande potência no mundo. E aí, em 1939, isso causou uma grande revolta na Índia. E em 1942, o Gandhi e o povo da Índia inventou mais um protesto que chamava Quit India, que era basicamente para os ingleses sair da Índia. Mas isso causou uma raiva gigantesca nos ingleses e, de novo, o Gandhi foi preso. Ficou mais 2 anos preso. E todos os líderes foram presos. Eram proibidos de falar sobre essa ideia na rua. Todo mundo que falasse era preso, era torturado. E nisso acabou demonstrando de novo o poder da Inglaterra, e os indianos já estavam numa revolta extrema. Em 1944 o Gandhi foi solto. Em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra não estava destruída, né? Mas ela estava sem economia, estava mais sem força nenhuma para economizar, para manter, né? Manter aquela colônia organizada. Ainda mais que estava começando uma guerra entre os próprios indianos, que era o Paquistão contra a Índia. Ou seja, era os muçulmanos contra os hindus. Começou essa guerra gigantesca, e em 1946, mais ou menos, deve ter se tornado muito forte isso, 1946, começou uma guerra civil, basicamente, e aí que a Inglaterra não tinha mais controle nenhum, e em 1947 acontece a famosa independência. Com a Inglaterra completamente enfraquecida já, não tinha mais como dominar tudo isso. Ainda mais por essa guerra que era o Islã contra o hindu. Então, não teve nem tempo deles comemorar a independência deles, sabe? Porque essa guerra estava se tornando tão forte, estavam morrendo tanta gente já nessa guerra, que o próprio Gandhi
falou, eu não vou comemorar a independência. E já nisso ele começou o jejum, o famoso jejum que vocês devem ter ouvido falar já, né? Que ele falou, enquanto vocês não declarar paz, eu não vou comer, eu vou fazer um jejum até a morte. E como ele era muito adorado, né? O Islã e o hindu respeitavam ele muito, porque, né? Ajudou pra caramba a Índia. Então, ele conseguiu, momentaneamente. Pode falar? Você podia falar um pouquinho da divisão entre Islã e Hindu na época que existia na Índia? Então, eu tentei pesquisar sobre isso, eu não consegui entender muito, né? Porque o Islã é um povo lá de Maomé. E eu não sei como que eles foram parar na Índia. Eu tentei entender isso, sabe? Porque a Índia é mais antiga. Mas eu não sei, acabou que teve realmente se juntaram ali e começou a cada vez se tornar mais forte isso. Essa guerra acontece até hoje ainda. Entendeu? Porque o Islã é o povo que mais cresce no mundo, né? A taxa de natalidade deles é muito grande em comparação. A do Brasil, se eu não me engano, é tipo 1,7 e a deles é o 7, entendeu? É tipo muito mais filhos, e cada família tem 7 filhos, enquanto nós não tem nem 2. E isso no mundo inteiro, sabe? É a população que é a religião, vamos dizer assim, o povo que mais cresce em todos os lugares. Eles falam de uma forma até racista, né? Eles falam que eles são uma praga. Se vir uma família para o Brasil, daqui 20 anos eles dominam quase tudo, sabe? Eles crescem muito rápido. Então imagino que tem a ver com isso também, para eles terem chegado tanto na Índia. Aí já em 1946 começou uma guerra que eles queriam independência também. Então não tinha nem a Índia independência ainda, eles já queriam se separar da Índia. Por isso que, se vocês verem no mapa, foi criado o Paquistão. O Paquistão era um pedaço da Índia, e agora existe a Índia e o Paquistão. Então o Paquistão é os Islã, e a Índia ficou a maioria hindu. Só que não deu muito certo, e essa briga continuou por causa de divisões de terra. Teve o estado de Caxemira, que era uma cidade que era mais Islã, mas era governada por hindus, mesmo com a divisão. Então não teve paz, sabe? Não teve paz, de qualquer jeito eles continuaram a guerra. E em 1947, a Inglaterra falou, tá bom, independência para vocês, e nisso já criou a Índia e o Paquistão. E cada um teve a sua independência. Mas por causa das guerras, o Gandhi fez aquele jejum que eu falei, e aí aconteceu que primeiramente respeitaram, fizeram um acordo de paz ali, e o Gandhi voltou a comer, e esse acordo de paz deu certo momentaneamente, porque uma parte desse acordo era que fosse pago, acho que era 50 milhões de rúpias, do hindu para o Islã. Só que os hindus não queriam fazer, porque o Islã tinha matado um monte de gente lá num ato terrorista, se não me engano, e aí não estavam cumprindo a parte do acordo deles. E de novo, o Gandhi começou o jejum, falou, enquanto vocês não pagar a parte deles, eu não vou comer, eu vou fazer o jejum até a morte. Aí em 1948, aqui foi a independência, deixa eu ver aqui. Em 1948, um hindu extremista colocou na cabeça que o Gandhi estava do lado mais dos Islã do que do hindu. E deu o tiro, o famoso tiro que matou o Gandhi. Deu 3 tiros, né? Acho que foi 2 tiros aqui, mais pro peito, e um que pegou mais pra barriga. E acabou que, por causa do extremismo das religiões, né? Acabou tirando a vida de Gandhi. Eu não sei se acabou que depois a Índia pagou a parte que eles deviam ou não, mas a guerra continua, acho que até hoje. Pelo que eu vi, até teve outra parte bem grande de brigas aí, que foi em 1999, pra vocês terem noção. Então acho que até hoje não resolveu esse problema, né, que o Gandhi tentou resolver. E isso foi a vida do Gandhi. O último pedido de Gandhi foi para que perdoasse. Acho que 30 minutos depois dos tiros ele morreu, mas ainda deu tempo dele fazer o pedido para que não condenassem o assassino dele, o cara que atirou nele. E mesmo assim não foi ouvido esse último pedido dele. Até os filhos do Gandhi entrou na lei para tentar proteger o cara que matou ele. Mas mesmo assim não foi, e o povo ficou com muita raiva desse cara. Não sei se os próprios hindus também ficou com raiva desse cara e condenou ele de forma violenta, sabe? Que ele ia ser na forca, né? Ia ser colocado na forca, mas eles fizeram um nó lá pior de propósito pro cara agonizar, entendeu? Acho que ele ficou 15 minutos agonizando antes de morrer.
Então é isso, eu queria mostrar como que, do nosso ponto de vista que vive na Terra, tem ideias que não passam na nossa cabeça, sabe? Por mais que nós pensem em como fazer uma coisa diferente, a nossa tendência é seguir o caminho natural, sabe? Que é a evolução, a dominação, um se tornar mais forte do que o outro, mas o Gandhi conseguiu ser um exemplo gigante de que através de uma ideia completamente ao contrário, que era a paz, e ao mesmo tempo não ficar em silêncio, sabe? Ele provou que não é porque nós somos bonzinhos, o Gandhi era cristão também. Então pode-se dizer que ele era universalista do meu ponto de vista, sabe? Porque ele era hindu, mas ao mesmo tempo ele ajudava os islãs, e não tinha nada contra, e ao mesmo tempo ele era cristão, né? Não tinha nada contra. Ele basicamente é o que nós é hoje, sabe? Seguia todas as religiões sem preconceito nenhum. Então ele deu esse exemplo para nós de como, através da espiritualidade, não vamos dizer assim, né? Mas através de uma coisa mais profunda, que é a moral, conseguimos a liberdade, mas ao mesmo tempo não tem que ficar quieto, sabe? Ele em momento nenhum ficou quieto, ele não pensou, não, eu vou me impor como um cordeirinho, que nós tanto falamos hoje em dia, né? O povo cristão pensa que é mais assim, é ficar quieto e aceitar o que está acontecendo em momento nenhum, sabe? Ele lutou de forma pacífica até o fim. E acho que é isso. Obrigado, gente. Só complementando, inclusive ele mesmo, o próprio Gandhi disse que se perdessem todas as escrituras espiritualistas que se tem no planeta, se restasse somente o Sermão da Montanha, nós não estaríamos órfãos. Nós ainda teríamos um tesouro em nossas mãos, para ver o quanto ele valorizava os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. É verdade. E outra parte que me deixou bem triste é que quando estava acontecendo a guerra do Islã e do Hindu, ele mesmo fazia as viagens dele, que era... Ele chegava onde estava acontecendo as grandes guerras e colocava todo mundo em oração, sabe? E meditação. E no mesmo instante a paz cessava, sabe? Só por ele estar ali. Então, falando mais do lado espiritual agora, imagina a aura que esse cara não tinha, né? Para conseguir colocar paz em lugares impossíveis, sabe? O próprio povo da Inglaterra falava, teve uma frase que eles falavam, um velho de 80 anos conseguiu colocar paz numa guerra civil sozinho, sabe? E foi coisas assim que ele fez, coisas impossíveis. Eu imagino como foi a revolta de todo o povo ali da Índia quando descobriram que ele foi assassinado, né? Porque se só o fato dele estar fazendo jejum as pessoas já mudavam de opinião, só por ele ser quem ele é, imagina chegar a notícia tipo um bobão aí na rua que ninguém nem sabe quem que é, matou ele, nossa. Mas pelo que eu me lembro, não tenho certeza agora, tá? Ele foi morto em público mesmo, sabe? Tava todo mundo que ele tava, todo mundo junto, e o cara simplesmente pegou a arma. Então o cara foi preso na hora ali, né? Todo mundo já pegou ele. Bom, Dani, obrigado pela palestra. Sinceramente, essa palestra foi tão completa que eu acho que se tivesse uma sala cheia aqui, todo mundo levantaria batendo palma, sabe? Obrigado. Muito bom. Fiquei até sem palavras, sabe? Porque esse ponto político, sabe, das coisas, a política e a espiritualidade, né, é uma coisa que eu penso muito, porque, querendo ou não, quando a gente começa a seguir as linhagens espirituais, né, de reforma íntima, essas coisas, querendo ou não, a gente sai um pouco do tradicionalismo, né, a gente para de seguir certas culturas que a gente tem, né, de culturas que foram impostas a nós, sabe? Tipo, por exemplo, um exemplo besta, cultura de comer carne, sabe? As pessoas hoje em dia comem carne por cultura, sabe? Não é uma coisa que, nossa, é algo que vai melhorar a gente, sabe? E muitas culturas a gente percebe na política que depois que a gente entra na espiritualidade, a gente percebe que essas culturas não são boas a serem seguidas, sabe? E eu acho muito difícil, quando a gente pega para estudar e tentar juntar a espiritualidade com a política, porque sempre acaba caindo num negócio meio libertário demais, sabe? Num nível que às vezes as pessoas que não são tão aprofundadas podem levar ali mais na libertinagem do que na liberdade, sabe?
de achar que já que ele é um país espiritual, então ele tinha que permitir eu fazer tudo, porque em nome do amor tudo pode, sabe? Essa era a visão que eu tava tendo quando eu ainda não tava tão aprofundado, tava só no Hélio Couto, sabe? E aí quando você explica a história do Gandhi e você vê as coisas que ele fez, você vê uma forma da espiritualidade se juntar com a política, sabe? De um jeito quase que perfeito. Porque essa coisa da colonização é uma coisa que eu penso muito, que com certeza é uma coisa ruim, né? Eles colonizam ali só pelo... normalmente eles colonizavam só por ter mais poder mesmo, né? E, querendo ou não, sabe? É um país que tem que se desenvolver, né? Então, eles colonizavam através do sofrimento, através do egoísmo, né? Que eles precisavam de mais poder. E só que eu não penso que a colonização em si é ruim, eu penso que é ruim o jeito que eles fizeram, sabe? Porque, sabendo a nossa natureza desse universo, que na nossa natureza errada, humana, a gente sempre tem aquilo de o mais forte dominar o mais fraco, sabe? Eu penso que seria justo, vamos falar assim, seria justo um país mais desenvolvido conseguir tornar outro país desenvolvido também. Sabe, por exemplo, quando um país desenvolvido consegue fazer com que os índios, que não são nada desenvolvidos, se desenvolvam, sabe? Só que o problema é a forma que isso acontece, né? A colonização é um negócio que coloca a espada na cabeça do índio e fala que se ele não fizer, ele morre. E morria, né? Ou se tornava escravo. Então, eu acho que Gandhi conseguiu mostrar isso de uma forma perfeita. Só que essa é a triste realidade do egoísmo humano, sabe? Mesmo quando ele lutou assim para conseguir transformar a Índia ali num país independente, ainda assim dentro da própria Índia tinha essa separação, sabe? Como pode? Não, isso é muito louco porque eu tava pesquisando em tudo, sabe? É a mesma coisa Portugal e Espanha, eles eram muito grandes, mas o que fez eles falir também? As guerras que eles começavam entre eles mesmos, tipo, dentro de Portugal começou uma guerra entre eles mesmos, dentro da Espanha começou uma guerra com eles mesmos, dentro da Inglaterra também aconteceu um monte de guerra pra caramba pra tentar entender, porque a história da Inglaterra desde o começo, né, foi muitos lugares, povos que foram dominando ali até se tornar o que é. Então tem muitas guerras. E aí sobre a colonização que você falou, eu acho que é muito isso, de que o povo deveria sim tentar fazer o outro povo evoluir, mas não é o que aconteceu na Índia, porque a Índia, como a Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, eles não queriam que a Índia crescesse igual eles. Então, imagina simplesmente assim, uma empresa de tecido. Tem a empresa de tecido na Inglaterra e uma empresa de tecido na Índia. Aí, como a Índia era dominada pela Inglaterra, a Inglaterra fazia de tudo para que essa empresa de tecido da Índia vendesse menos do que eles. Sendo que a Índia era muito rica em tecidos nessa época, então eles faziam de tudo para eles falir. E foi o que fez. Sim, porque eles vão fazer isso em nome de uma evolução. Né? Eles só queriam mais poder mesmo, né? Só o egoísmo. Sim, para a Inglaterra ficar maior. Só provando que Jesus estava certo mais uma vez, né? Como sempre. Aquela vez que perguntaram se Jesus não fazia as obras em nome do diabo. Aí ele pergunta assim, como é que um reino pode subsistir se ele lutar contra ele mesmo? Ele fala, se um reino cria facções contrárias entre si mesmo, ele não pode continuar existindo, ele será destruído. E é justamente o que aconteceu com esses grandes impérios, né? É isso mesmo. Eles lutaram contra eles mesmos e acabaram perdendo totalmente sua força. Não, e o louco é que na Inglaterra, eles começaram a guerra entre eles mesmos, que aí era a Guerra das Rosas, chama. E aí uma rosa, vamos dizer como se fosse esquerda e direita. A diferença entre a Inglaterra foi que eles conseguiram justamente chegar num acordo. E aí essas duas rosas pararam de existir, até o símbolo deles viraram uma rosa com os dois lados, entendeu? E por causa disso, pela união, eles se tornaram tão fortes que dominaram quase o mundo inteiro. Então é isso mesmo, se eles se dividissem, eles não iam ter chegado então tanto poder, sabe? Caramba. Jesus tá certo mesmo. Como que pode? Impressionante, né? E tudo a gente consegue observar os ensinamentos deles, se a gente parar para refletir, né? Tipo, o que você falou no começo sobre a verdade libertar, que é muito impressionante, né? Que quando ele mostrou para as pessoas a verdadeira imagem da Inglaterra, o que eles realmente estavam fazendo, e a Índia
os indianos conseguiram perceber todo o mal que estava sendo feito, Uhum. né, na questão da escravidão, deles exercerem o poder para poder dominar, e aí eles conseguiram se unir em prol da libertação deles. Então, é impressionante como os ensinamentos do mestre reverberam até os dias de hoje. É. E, assim, tipo, dá pra ver que isso continua acontecendo até hoje, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha o atual cenário político até do Brasil, a gente vê que quanto mais esses absurdos que acontecem relacionados aos atos, às atitudes da esquerda, vêm se propagando e se proliferando cada vez mais, porque chega uma hora que não dá mais para esconder toda a desgraça que eles criam através das atitudes trevosas deles, mas o povo se junta e se rebela contra isso, né? Igual está acontecendo agora nesse momento quanto às pessoas envolvidas do 8 de janeiro, que foram presas injustamente, né? Muitas pessoas ali inocentes que só estavam ali para expressar e manifestar um pouco da liberdade de expressão, da forma como elas pensavam, e aí foram presas muitas mães, pais de família, até crianças, ficaram um bom tempo presas, idosos, pessoas que não tinham que sofrer tais consequências. E aí agora está tipo, cada vez mais crescendo a revolta pública contra esse tipo de atitudes extremistas, e nós torcemos muito para que isso gere, de fato, por fim, uma liberdade no Brasil, né? Em todos os sentidos. A espiritual, principalmente, mas a liberdade de pensar, de agir, não a libertinagem, né? Mas uma coisa que conduz o brasileiro a ser aquilo que o Divino Mestre tanto planejou, né? Que é o seu coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Eu também tenho essa esperança, sabe, de que vai melhorar. Todo mundo vê como negativo, sabe, como se o Brasil tivesse sem escolha mais, está condenado. Eu não vejo assim, não. Eu vejo como justamente isso. Estamos numa fase que as verdades estão aparecendo, sabe? Então o povo vai acabar se unindo e eu acho que realmente está acontecendo isso, sabe? Não dá para falar muito sobre isso porque nós somos novos, né? Nós não vimos como que era, tipo na época do Collor. Será que era igual? Mas eu imagino que não. Eu imagino que a guerra hoje está bem forte e as verdades estão aparecendo e logo logo vamos entrar numa fase boa. Hoje em dia eu percebo que até as pessoas que mais defenderam o governo PT, hoje em dia também já não estão mais muito, sabe? Então. Principalmente esse ano, sabe? Eu acho que esse ano, a gente já tinha recebido um alerta até do ano passado que esse ano as coisas iam piorar, sabe? E realmente piorou muito, né? Nós vimos esse ano os preços das coisas subindo absurdamente, né? Tipo, o café subiu mais de R$20. Então as pessoas que até apoiavam o governo PT, agora tá percebendo, sabe? Nossa, eu conheço poucas pessoas, assim, que hoje em dia ainda tá defendendo o governo PT, sabe? Até pessoas, assim, eu lembro que esse dia eu tava conversando com o professor, que ele tava falando mas ele votou no PT porque ele também, pra ele foi a última opção, sabe? Que ele fala que ele também não gostava, mas que ele tinha certeza que se tivesse continuado o governo Bolsonaro, as coisas teriam piorado. Aí eu falei, mas não piorou quando o PT também não tá pior, a gente não tá quase numa crise, sabe? Aí ele falou, então, e agora, qual que seria pior, sabe? E que realmente, sabe, as verdades estão aparecendo. Ô, Denis, só um comentário do que você falou, de equilíbrio entre a política e a espiritualidade, né? O Gandhi também pensava muito nisso, tanto que quando ele foi considerado o líder ali, ele não gostava, sabe? Ele foi considerado o líder da política, ele não ficou no poder até a independência. Por exemplo, se nós parar para pensar, quem deveria se tornar o presidente em 1947 na independência, né? Deveria ser ele. Todo mundo pensava, quem que vai ser melhor do que o Gandhi para liderar? Mas ele não quis. Acho que tipo em 1930 e pouco ele já tinha saído do poder, que ele não gostava. Ele gostava de interferir desse jeito que você falou, tipo em equilíbrio, sabe? Para ele o poder estar centrado nele não era uma boa forma dele conseguir o que ele queria. Entendi. Então ele buscava um equilíbrio, igual você falou, sabe? Eu acho que é bem difícil, ainda mais naquela época, de manter um equilíbrio entre a espiritualidade e a política. Então o jeito dele fazer a política era se envolvendo na política, mas não com o poder. Faz sentido, porque ele até esse momento ele queria criar uma união mesmo, né? Ele não queria ser visto como o líder. Ele não estava nem preocupado com isso, né?
E uma coisa agora que eu ia falar, na verdade, no início, só que eu esqueci, que já me bateu uma reflexão até quando você estava lendo a parte de Jesus. Porque quando o menino pergunta para ele, aí ele responde, como foi que me perguntou mesmo? O que ele tem que fazer, né? Se ele já faz tudo, o que ele tem que fazer agora para conseguir o reino do céu? Aí ele falou, por que me chamas bom? Né? Só essa palavra já me deixou muito reflexivo, né? Porque é Jesus falando, por que você tá me chamando de bom? Para nós isso não faz nem sentido, né? Jesus, claro que é bom, ele é bom. Mas Jesus já sabia que a bondade dele vinha do verdadeiro Deus, sabe? Não é que a ele em si, a pessoa, né? A pessoa é Jesus, a individualidade de Jesus, né? Ele estava falando dele na sua totalidade, né? Sim, acho que igual o Gandhi, né? O Gandhi também não estava Exatamente. pensando. Ele não queria se ver como um mestre. Né? Então acho que essa parte que você pegou bateu muito com isso, porque é o que Jesus falou, o rico no reino dos céus é muito difícil, porque o reino dos céus é dos humildes, né? E ser humilde não é ficar quieto, não é ficar aceitando as coisas erradas, né? Por falar em humilde, o Gandhi, quando ele se tornou advogado, ele era considerado muito tímido, sabe? Tímido e introvertido. E aí por isso que ele não conseguia muito serviço no começo também. Então a humildade dele era também nesse sentido, sabe? Do jeito dele ser. Ele não se sentia alguém grande, alguém que era poderoso, de jeito nenhum. Acho que ele era bem pra dentro, assim, sabe? Acho que até o final ele foi considerado introvertido, né? Nós não vê ele daquele jeito poderoso andando assim, mas ele mais encolhido, assim, né? Nem sei como que é a voz dele, sabe? Não imagino ele falando. Acho que tudo isso daí tem a ver com o que ele acreditava. Tem vídeo dele falando Tem. na cadeia. Tem. Na cadeia, coitado. Então, no caso, esse processo todo de libertação da Índia levou 30 anos, Não fiz as contas, não. que começou em 1917, não foi que ele voltou para a Índia? Sim. Mas será que lá na África não dá pra considerar também? Acho que não, né? Eu acho que porque... Será que não foi ao voltar para a Índia que ele conseguiu, tipo, ver o cenário, entender o que estava acontecendo ali, e aí sim começar a tomar atitudes? Fazer a libertação? É porque a questão de sair da Inglaterra mesmo, eu acho que foi quando ele colocou esse Quit India, entendeu? Que aí ele queria que a Inglaterra saísse da Índia. Sim. Mas antes disso ele só foi incentivando. A independência mesmo em 47, né? Isso, Aí eles falaram, não, nós vamos nos retirar, isso. mas eles saíram pacificamente? A Inglaterra se retirou sem É, causar porque ele já estava fraco, né? Eles não estavam com poder mais. Aí, como ele estava desorganizado por causa da Segunda Guerra, eles não tinham mais como manter. A Índia é um país muito grande, né? É muito grande. Ainda mais quando o Paquistão fazia parte. Nossa, era muito grande, então eles não tinham mais organização. Imagina como que é um paísinho daquele governar um país que é tão maior, entendeu? Sim. A mesma coisa aconteceu no Brasil, se parar para ver. Pouco tempo aqui, o Dom acabou tendo a independência também, porque é muito difícil para um país daquele tamanho manter tanta independência. Justamente porque eles também estavam enfraquecidos por causa da guerra, né? Que Napoleão fez a família real de Portugal vir para o Brasil. Então eles também acabaram perdendo esse controle, sabe? Tem que ter um controle muito grande para não perder isso. Então, isso que me impressiona, cara, tipo assim, o fato de, tipo, uma nação tão pequena, um país tão pequeno ter conseguido conquistar 25% do planeta, sabe? Então, Tipo, tem alguma explicação por trás as disso? armas. É justamente as armas. Só isso, sabe? Do meu ponto de vista é isso, porque eles simplesmente você começa uma guerra e não tem como se defender por causa que as armas suas é muito mais fraca. Então, mesmo que seja poucas pessoas, imagina um cara com uma metralhadora contra, tipo, 10 caras com aquela outra arminha que eu falei que é arcabuz. Que dependendo nem matava, sabe? De tão ruim que ela era. Então é isso, mesmo que muito pequeno, eles colonizavam, porque primeiramente eles precisavam de matéria-prima. Eram as duas coisas que eles precisavam, matéria-prima e armamento, né, que eles já tinham. Então eles colonizavam e as pessoas que estavam naquele país estavam do lado dele, é como se fosse uma aliança, entendeu? Então, por exemplo, eles não têm, aquele paísinho em si não tem tantas pessoas para lutar do lado deles, mas a colônia deles que acha que eles são bons ajuda eles. Então, isso que eu ia falar, eu acho que além das armas também tem muita manipulação em massa, sabe? Sim. Porque pelo que eu percebi da história que você estava contando, até Gandhi chegar, depois que ele sai da África e vai de novo para a Índia, parece que as pessoas não tinham total consciência de que eles estavam sendo colonizados. Eles não tinham. Sabe? Isso que eu falei. Como algo bom, né? Isso que eu falei. Essa que era a diferença, sabe? Enquanto Portugal e Espanha chegou dominando, matando todo mundo, sabe?
Eles não, eles chegavam, só pra vocês entenderem, eles fizeram um negócio que chamava, eu esqueci o nome agora, Rota de Comércio da Índia, alguma coisa assim. Então a Índia, isso foi quando eles começaram a conquistar a Inglaterra, a Índia. Então eles chegaram lá como um comércio, uma empresa privada que só ajudava no comércio ali, vendia. Só que aí eles começaram a crescer tanto que simplesmente era uma empresa na Índia, que na verdade era da Inglaterra, mas vendia muito, então ajudava a população do ponto de vista deles, né? Então eles pensavam, caramba, a Inglaterra tá ajudando nós pra caramba, sabe? Então se a Inglaterra precisasse de gente para lutar nas guerras, eles ajudavam com todo prazer. Sim. Aí uma coisa que eu queria entender também, agora tipo, já saindo um pouco da Índia e indo para as Américas, por que o Brasil, que foi colonizado por Portugal, ele teve um progresso industrial e tecnológico e econômico também mais lento e assim mais demorado e não conseguiu se tornar uma grande potência, ao exemplo dos Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra. Então, justamente porque a Portugal e a Espanha se tornaram fracos depois da independência depois da Revolução Industrial. Então, Portugal não tinha como, nem eles mesmos estavam tão industrializados, sabe? Então não tinha como eles trazer para o Brasil, muito menos, né? Já Portugal, já Estados Unidos, que era uma colônia da Inglaterra, deu muito certo, porque como eu falei, a Inglaterra não tinha matéria-prima. A matéria-prima que eles precisavam estava nos Estados Unidos. Então, tudo que eles faziam, muitas indústrias de lá, rapidamente eles colocaram para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos conseguia produzir mais do que eles. E já que era a colônia deles, o dinheiro era deles de qualquer jeito, entendeu? E o Brasil estava em 1822, ele estava, o quê? Foi a independência do Brasil em 1822. E aí, 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1822. E aí Dom Pedro começou a ajudar, né? Começou a fazer o Brasil industrializar também, mas Dom Pedro II foi o que mais trouxe a industrialização. Mas aí nós vemos que a industrialização em si mesma, pesada, em massa, aconteceu lá para Getúlio Vargas, essa época, bem depois, né? Então é isso, porque eles foram copiando as ideias. Isso que eu achei interessante, porque em 1700 aconteceu o Iluminismo, que foi a época que saiu das trevas, então começou as ideias, a revolução científica, né? Então os estudos voltaram. E a Inglaterra prezava muito por isso. Então a Inglaterra começou a pegar essas ideias e pensar em formas de inovar, sabe? Tanto que aconteceu a Revolução Industrial. Foi uma ideia do caramba, colocou eles na frente de tudo. E é isso, entendeu? E aí o resto do mundo copiou a Inglaterra. Então por isso que tudo que era da Inglaterra foi primeiro. E o povo só copiou. Mas você acha que faz sentido aquela ideia de que falam assim que os Estados Unidos cresceu muito porque a Inglaterra ela pensou em levar o que eles tinham de bom para os Estados Unidos, diferente de Portugal, que praticamente só estava se usufruindo das coisas boas do Brasil e levando para Portugal, tipo, como se eles estivessem retirando as coisas que tinham de bom do Brasil, e já a Inglaterra estava fazendo o contrário, estavam colocando o que tinha de bom neles nos Estados Unidos. Eu acho que faz sentido. Faz sentido isso, mas o que fez crescer mesmo os Estados Unidos foi justamente as guerras. Porque como a guerra foi na Europa, toda vez que acontecia a guerra, a Inglaterra era muito afetada, né? Porque as duas vezes foi a Alemanha. A Alemanha tá do lado dela, basicamente. Tem um riozinho ali do lado, mas tá do lado. Então toda vez ela era atacada. Se ela te deixasse as coisas fortes dela ali, ela sabia que ela ia acabar falindo. Então o que ela fez? Deixou do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo estava protegido. O problema foi que a Inglaterra ficou tão atacada que os Estados Unidos começou a vender para a Inglaterra e para os outros lugares. Todos os lugares estavam precisando de arma. E aí toda a Europa meio que faliu e os Estados Unidos cresceu pra caramba. Porque quando Eles virou comerciante do mundo, essa questão das guerras. Pros dois lados. E aí quando eles entrou lá na guerra, porque o Japão atacou o Pearl Harbor, já era, tipo, grande coisa. Só mandou 2 bombas atômicas ali e pronto. Facinho, resolveu, entendeu? Também o Brasil, do meu ponto de vista, o Brasil, na época do Império, também foi a época que o Brasil mais cresceu, sabe? Economicamente, ali no reinado de Dom Pedro II, é a única época que eu acho que eu posso falar, assim, que acho que o Brasil chegou a ser potência, sabe? Na época de Dom Pedro II, né? Porque ali realmente o Brasil era grande, sabe? Mas era grande para nós mesmos, sabe? Acho que nós conseguimos dar conta de crescer entre nós, sabe? Acho que nós nunca dominou
partes diferentes do mundo, sabe? Mas ali a gente chegou a... Tipo, a gente ali teve potencial para ser, sabe? É. Depois que acontece a proclamação da República, aí tudo isso acabou, sabe? O Brasil voltou a ser, continuou sendo, na verdade, sem potencial, eu acho, sabe? Para tal crescimento. Porque aí cai naquilo que nós falou, quando o Brasil virou república, a guerra começou entre si, né? Já exatamente. começou o povo contra o militar. Aí depois deu a crise lá. Depois da crise começou a política do café com leite, que era São Paulo e depois Minas que governava. Aí já tava numa guerra, porque tinha que ser tudo separadinho, e até hoje essa guerra nós não resolvemos, eu acho. E naquela época o Brasil era unido, porque as pessoas gostavam do Império, sabe? Não era tipo uma coisa que, nossa, todo mundo era contra. Basicamente quem foi contra era só os militares. Que foi bem depois, né? Mas durante que achavam mesmo... que estavam sendo desvalorizados. Verdade. Realmente. E se a gente for ver hoje, eu acho que o Brasil ele se encontra num momento tão delicado e tão frágil justamente por causa dessa divisão que acontece aqui dentro hoje entre, tipo, esquerda e direita, sabe? Tipo, essa divisão política. É verdade. Porque quando é império, tá centralizado, então as pessoas precisam, a maioria provavelmente vai apoiar o império, mas assim, não vai ter, tipo, aquelas Extremismo? aqueles extremismos, né? Tipo, de totalmente para um lado ou para o outro, né? Você tem que gostar do império independente, porque é um império, tipo, não tem dois lados para se combater, duas famílias ou dois lados políticos, não. Então, a tendência era que o povo estivesse unido. Agora não, agora o povo do Brasil está contra o próprio povo do Brasil. Então, e as pessoas elas não conseguem compreender que é justamente o caminho contrário que vai fazer o Brasil progredir em todos os sentidos, né? Então... Imagina quando unir, sabe? Se um país desse tamanhozinho que era a Inglaterra, chama Reino Unido, né? Por causa disso, deu tão certo. Imagina quando um país do tamanho do Brasil se unir. Porque os Estados Unidos é grande também, mas pelo que eu sei, eles são bem separados, né? Tipo, Estados Unidos, mas cada estado é muito diferente um do outro, o jeito deles pensar, né? Cada estado tem suas leis, é bem diferente. Então, imagina, eu acho que nós vamos se unificar primeiro que os Estados Unidos, vamos falar assim, de uma forma que vai trazer paz para o Brasil. Porque eu imagino que quando acontecer as guerras, da mesma forma o Brasil não vai se interessar, sabe? Igual nós estamos falando, o Brasil se unificou, né? Foi grande, foi uma potência, mas ele nunca quis mexer com o resto do mundo, sabe? Ele sempre ficou aqui entre si mesmo. Da mesma forma que eu acho que quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, os países vão se acabar e o Brasil não vai, tipo, só vai manter o que ele já é, sabe? E aí vai faltar tudo nos outros países que tem no Brasil. Então todo mundo vai precisar do Brasil, o Brasil vai crescer. Também acho. E aí vai entrar também a questão espiritual, né? Que o Brasil, por ser um país que sempre permitiu a permeabilização de diversas religiões aqui, nunca foi monopolizado por uma determinada religião, então vai ter essa abertura para receber todo tipo de povo aqui e para orientar também, né? Eu acho que vai ser, por isso que vai ser a pátria do evangelho, né? Mas assim, vai servir para acolher todo tipo de pessoa, desde o hindu até o islâmico e o ateu também. Né? É que infelizmente nós percebemos que tem que ter essa paz, sabe? Tem que acabar essas guerras entre nós mesmos para que consiga entrar as lições do evangelho, sabe? Porque se continuar desse jeito, tipo, do jeito que tá agora, porque vamos ser sinceros, as brigas que tá tendo dentro do país não é só o Brasil contra o Brasil, é as pessoas contra elas mesmas, sabe? É a pessoa que não quer aceitar o que ela quer virar outra coisa, sabe? Ou não querer buscar o que ela é, sabe? Parece que as pessoas estão internamente já brigando, sabe? É até pior, sabe? É como se fosse que a pessoa já é um país que está se dividindo, sabe? E aí como que a espiritualidade vai crescer no Brasil, sendo que as pessoas estão assim, sabe? Então, realmente é uma coisa que tem que ser arrumado, né? Tem que ser corrigido. Mas acho que da minha parte é isso daí. Acho que eu já falei tudo que eu tinha aqui para falar, deixa eu ver. Era só isso mesmo. Outra coisa que eu tinha notado aqui é que a Inglaterra se preocupava muito mais com a própria imagem. Mas toda a minha parte foi isso. Obrigado pela palestra, Dani. Eu achei que ela foi
bem completa, que você conseguiu trazer um aprofundamento nos detalhes, assim, que eu acho que nem se eu tivesse lendo eu teria pegado tanto aprofundamento. Obrigado. E agradeço a todos que estão assistindo também e a todos os mestres que ajudaram a gente aqui. E ao Valdir também pelas reflexões. Eu acho que eu também já falei tudo. Acho que é isso. Eu tenho só a agradecer, Dani, pela palestra. Eu achei muito impressionante a forma como você apresentou os detalhes, assim, em ordem cronológica. Ficou muito bem explicado. E foi legal, porque, assim, apesar de eu já ter visto o filme do Gandhi, você trouxe o que foi... o que precedeu, sabe, todo esse acontecimento. Então, assim, o crescimento da Inglaterra. E isso torna muito mais rico a palestra, né? Igual você tinha falado antes, foi mais uma palestra sobre o Império Inglês do que necessariamente sobre Gandhi, mas foi ótimo em ambas as partes. Então, muito obrigado. Obrigado também, Denis, pelas reflexões que você trouxe, e aos mestres e amigos espirituais que nos auxiliaram aqui. Bom, agradeço também, gente. Eu acho que eu quis contar a história do Gandhi mais como história, ao invés de falar sobre a religião, para justamente mostrar isso, sabe? A importância da religião é justamente nós ter condições de colocar em prática. E ele simplesmente colocava em prática sem ficar teimando na religião. Tipo, ele era hindu, ele era cristão, mas tá, não vou ficar, ai, eu sou hindu e por isso eu tô fazendo isso, sabe? Ele simplesmente fazia. E eu acho que isso dá certo até para nós que somos universalistas. Se nós ficar falando, mas eu vi no espiritismo, mas eu vi ali no budismo, o povo tira a credibilidade, eu não sei porquê. Quando nós coloca mais como uma forma política, coisas do dia a dia, sabe? Transforma esse assunto numa forma mais material possível para o povo entender, parece que dá mais certo, sabe? Eu acho que é isso o exemplo, sabe? Não é ficar... Quando o Gandhi, em 1922, ele se tornou o líder, foi quando ele recebeu o nome de Mahatma, né? Que é grande alma. E aí, mesmo que era assim, chamado de grande alma, o povo hindu, que tem essa visão mais mística, como nós falamos, né? Por isso que deram esse nome para ele, de Mahatma, viam ele mais dessa forma, mais um santo, sabe? Um grande santo. E aí acabava que ele tinha que, de alguma forma, mostrar o tão santificado que ele era também. Por isso que eu acredito que ele fez esse negócio de provar o celibatário com as mulheres que eu te falei. Mas para o resto do mundo ele também alimentou as esperanças dele sem o misticismo, sabe? Simplesmente da forma política. Então acho que é um exemplo para nós, um grande exemplo, sabe? De como nós temos que ser servos sem ficar nesse amor religioso. Aproveitando o seu comentário, que agora me fez lembrar de uma outra pergunta. Essa questão de falar que ele era celibatário, mas ele não era casado? E com a mulher dele ele tinha relações normais, não era? Não, pelo que eu entendi também não. Mesmo com a mulher dele, não tinha mais. A partir de um determinado período ele cortou. Isso, que foi lá para os 33, 35 anos, que ele estava na África ainda, ele já começou isso de celibatário. Eu não sei, não posso falar que ele foi extremista nisso, né? Não sei, mas ele pregava o vegetarianismo e o celibatário assim com muita força, tanto que ele provava de várias formas o tanto que ele conseguia. Aí já era pela visão hindu dele, sabe? E era isso, acho que até com a mulher dele não tinha, ele queria provar que ele conseguia viver uma vida inteira sem. Do meu ponto de vista, agora falando lá no que está no final da palestra, para mim não tem muito sentido isso. Eu até conversei com o Auxílio, falou que não prova nada isso, sabe? E também não tem que ser aprovado, é porque o corpo, todo mundo sabe que nós está em um corpo, então provar o celibatário por anos não é nem benéfico, sabe? Pode a pessoa se inspirar nisso e acabar caindo naqueles problemas psicológicos que nós já vimos falar bastante. Então, não tinha muito por que ele fazer isso. Talvez isso foi uma coisa que o próprio Alci viu como um erro. Não um erro, né? Mas um desnecessário. Porque mesmo que ele fique, 30 anos sem, o corpo dele ainda está preparado. Se no outro dia ele quiser, ele vai e faz, entendeu? Isso. E parece que o celibatário é uma coisa para espíritos selecionados também, né? Tipo, tem pessoas que vieram já com uma capacidade psíquica, espiritual pronta para conseguir resistir a esse impulso. Mas para a maioria das pessoas isso é quase impossível, sabe? Tipo, vai virar aquela coisa da panela de pressão que vai acabar decaindo numa fase até pior, numa situação até pior do que poderia ser. É isso mesmo. Eu hoje em dia, eu mesmo não aconselho, sabe?
Só pensa em estar no controle, mas estar no controle não quer dizer nunca, né? Bom, é isso. Eu agradeço vocês todos, né, pelos comentários, pela atenção. Peço desculpa se ficou chato também desse jeito, sabe? Teve um momento que eu pensei, nossa, que chato ficar só falando as datas, o que tá acontecendo, sabe? Só imaginando. Mas a intenção era mostrar com bastante detalhes mesmo. E agradeço aos espíritos protetores que nos ajudaram. E agradeço ao Alci, nosso grande mestre, que nos incentiva também a fazer essas palestras sempre.